Seguindo então o nosso raciocínio, em que nós conversamos sobre o lóbulo temporal e a sua necessidade de iodo por conta da ação dos hormônios tireoidianos. Então vamos entender melhor um pouquinho como funciona essa ação da tireoide, qual é o papel dela no nosso organismo físico primeiro e emocional também. Vamos lá? Então, a glândula tireoide ela é fundamental para a saúde, né? Ela se situa sobre os primeiros 3 anéis da traqueia, na parte anterior do pescoço, debaixo da pele, próximo ao chamado pomo de Adão dos homens, né? Ela possui a forma de uma borboleta por conta dos seus 2 lobos, né? E costuma ter no máximo 5 centímetros. O seu peso não costuma ultrapassar 25 gramas. Normalmente, a tireoide não pode ser visualizada e mal pode ser sentida. Por mais que eu coloque a mão nela, eu não deveria senti-la, tá? Se ela aumentar, a gente vai conseguir sentir facilmente e às vezes até ver quando ela pode aparecer no pescoço, o pescoço fica um pouquinho mais inchado. E aí já é sinal de um desequilíbrio, né? Em comparação com outros órgãos e estruturas do corpo, a tireoide é relativamente bem pequena, mas isso não quer dizer nada, pelo contrário, né? Como quase tudo na vida, né, os melhores perfumes estão nos pequenos frascos, não importa o tamanho, né? Na verdade, a partir da secreção de uma série de hormônios, a tireoide estimula o trabalho de praticamente todos os tecidos do organismo para a produção de proteínas e elevando o consumo de oxigênio numa série de processos metabólicos. Então, a tireoide ela atua no coração, no rim, no cérebro, no fígado, também atua no desenvolvimento do organismo, desde a infância até o envelhecimento, interfere no humor, regula o ciclo menstrual nas mulheres e afeta a fertilidade tanto em homens quanto em mulheres, afeta o peso, a memória, a concentração, o humor e o controle emocional. Diante de todos esses efeitos, é claro que o organismo vai contar com uma série de mecanismos complexos para regular o nível desses hormônios que são tão importantes, né? Então, de uma forma resumida, acontece assim: é, existe a liberação de um hormônio liberador de tireotrofina no cérebro que vai induzir o hormônio estimulante da tireoide a estimular a tireoide a produzir os seus hormônios. Daí, a tireoide secreta esses hormônios tireoidianos, que a gente conhece como T3 e T4. O T é de tireoide, né? Simples assim. T4 significa que ele tem 4 moléculas de iodo e 3 ele só tem 3, no processo ele perde 1. E esses 2 hormônios, eles vão regular o metabolismo basal, né, afetando o crescimento e o grau de funcionalidade de todos os outros sistemas do organismo. Então, o que na verdade esses hormônios vão fazer é controlar a velocidade com que as funções químicas do corpo progridem. É isso que a gente chama de taxa metabólica, né? Então, esses hormônios vão gerenciar a velocidade e o ritmo do metabolismo. Então, eles podem fazer com que o coração, por exemplo, bata mais rápido ou mais devagar, que o sistema digestivo seja mais rápido ou mais lento, né? Então, a gente vai ter todos os sintomas relacionados à ação desses hormônios a partir desse aumento ou dessa redução do ritmo das funções vitais do corpo, tá? E quando a gente tem, por exemplo, um ritmo metabólico mais aumentado, a gente leva a uma queima maior de calorias. E se a gente tem, ao contrário, uma redução desse ritmo metabólico, a gente tem uma diminuição dessa velocidade
a gente tem menos queima de calorias, por exemplo, tá? Isso a gente vai ter em todos os processos metabólicos do organismo. E aí, vamos lá, o T4, que é o principal hormônio produzido pela tireoide, lembra T de tireoide, 4, porque com 4 moléculas de iodo, ele não tem nenhum efeito, um efeito muito leve nessa questão de aumentar a velocidade do ritmo metabólico do corpo. Mas, quando ele é convertido em T3, ou seja, quando ele perde uma molécula de iodo, aí sim o hormônio está mais ativo. Essa conversão do T4 para o T3, ela acontece no fígado, mas também em outros tecidos, mas principalmente no fígado. E muitas coisas vão interferir nesse processo. Então, principalmente, o que mais interfere nesse processo de conversão do T4 para o T3, é um trava-línguas isso, né? É a necessidade do corpo, tá? É a necessidade que o corpo tem ou de acelerar ou de reduzir a sua velocidade e o seu ritmo metabólico, tá? É claro que existem outros fatores, inclusive a presença de algumas doenças, tá? Mas vamos lá, a principal questão aqui é o iodo. Então, o iodo, ele precisa estar presente na corrente sanguínea para produzir esses hormônios. Então, a tireoide concentra o iodo e o transforma em os hormônios. Quando esses hormônios são utilizados, uma parte desse iodo que está no hormônio é liberada, volta para a tireoide e é reciclada para produzir mais hormônio. E aí, a tireoide libera uma quantidade ligeiramente menor de hormônios se ela for exposta a altos níveis de iodo transportadas pelo sangue. Então, o controle desse iodo é muito importante, tanto no sanguíneo quanto na própria tireoide. A tireoide também produz um outro hormônio chamado calcitonina, que contribui para o fortalecimento dos ossos, ajudando o cálcio a ser incorporado nos ossos, tá? O que pode também interferir na produção dos hormônios tireoidianos? Vamos lá. Questões genéticas, intoxicação por metais pesados, e aí, se a gente for olhar aqui no slide, muita coisa possui metal pesado. E muita coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Além disso, uma nutrição inadequada, traumas, doenças autoimunes, viroses, problemas intestinais, sensibilidade ao glúten ou a outros componentes alimentares, alergia, tabagismo, desequilíbrios hormonais como um todo, tá? Então, tudo isso pode estar envolvido no desequilíbrio da produção de hormônios feito pela tireoide. Além disso, menopausa, gestação, envelhecimento e o uso de medicamentos. O envelhecimento em si, ele tem um efeito mínimo sobre a tireoide e os hormônios tireoidianos, tá? Porque quando a pessoa envelhece, é óbvio que todas as estruturas orgânicas vão envelhecer também, inclusive a própria tireoide. Ela vai ficar numa posição inferior no pescoço, pode haver uma diminuição na concentração do hormônio, mas a velocidade das funções vitais muda muito pouco, tá? Só que, assim como outros distúrbios, outras doenças, elas se tornam mais comuns à medida que a gente vai envelhecendo, tá? Quais os sintomas de um desequilíbrio na produção de hormônios tireoidianos? Então, fadiga crônica é uma das queixas mais comuns. E aí, o que pode estar trazendo isso? Rotina desequilibrada, pouco exercício, uma alimentação também, tá? É, Outros sintomas: pele seca, queda de cabelo, cabelo quebradiço, um leve aumento de peso, ou intolerância ao frio ou ao calor, irritabilidade, esquecimento, irregularidade menstrual, infertilidade, depressão, tá?
Então, a gente vai observar que muitos dos sintomas relacionados a um desequilíbrio na produção dos hormônios tireoidianos são emocionais e psicológicos. Ansiedade, depressão, palpitação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que já começamos a ter uma integração muito forte entre o funcionamento físico e o funcionamento emocional de uma glândula, de uma tireoide. Tá tudo ali já misturadinho na tireoide. Por outro lado, a gente também tem não só um problema físico afetando a emoção, como uma emoção afetando as questões físicas. A gente já vem falando sobre isso em todos os outros módulos, mas à medida que a gente vai avançando o nível, isso se torna mais evidente, mais claro. Então, já existem estudos relacionando o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, interferindo na produção do hormônio estimulador da tireoide. Então, quando uma pessoa está muito estressada, o seu organismo vai liberar mais cortisol. E o excesso desse hormônio pode exigir que a tireoide trabalhe mais, causando seja um aumento excessivo de hormônios, seja o cansaço, o desgaste da própria glândula, da própria tireoide na produção dos seus hormônios. Uma outra questão envolvida na disfunção da tireoide é o gerenciamento da própria vida, do próprio tempo. Lembra que eu falei um pouquinho antes que a tireoide, uma das principais funções dela é mexer no tempo, no ritmo de trabalho do nosso corpo, do nosso metabolismo. Então, se eu penso numa questão física, que é o ritmo, a velocidade de trabalho do meu corpo, eu também preciso pensar em como a velocidade e o ritmo de vida que eu levo afeta a minha tireoide, tá? Então, pessoas que não conseguem gerenciar os impedimentos, os problemas que aparecem ao longo da vida, quando a gente idealiza alguma coisa, a gente acha, nossa, está demorando muito para eu alcançar os meus objetivos e as minhas metas, ou tudo acontece para atrasar a minha vida, né? Existe uma área na psicologia, que é a psicossomática, que estuda justamente isso. Então, as doenças da tireoide estão relacionadas com a noção do tempo, porque está tudo ali, o mesmo tempo, o mesmo ritmo que o meu corpo precisa ter para seguir os seus processos metabólicos, eu também preciso ter na minha vida pessoal, na minha vida emocional, para seguir os meus processos de vida. O tempo é uma unidade métrica, física, inquestionável. A gente tem os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses, o ano, mas a noção do tempo é uma percepção subjetiva. Então, se eu percebo que a hora não passa, nossa, que atividade chata, que aula chata, que vida chata, o tempo não passa, as coisas não acontecem, eu preciso acelerar. E o meu metabolismo entende isso. Por outro lado, nossa, o tempo passou muito rápido. Meu Deus, eu não tive tempo de alcançar as minhas coisas, eu não tive tempo de resolver os meus problemas, eu não tive tempo de alcançar minhas metas, eu preciso desacelerar. O metabolismo desacelera. Então, se eu vivo em conflito emocional, em conflito com o tempo, a tireoide ou acelera ou desacelera o meu ritmo, porque o meu metabolismo é o resultado de todas as minhas reações químicas e emocionais. Então, a tireoide ela busca se adaptar à minha realidade, à minha necessidade emocional.
E aí a gente também percebe problemas ligados à autoestima e o esquecimento de si mesmo, a necessidade de aprovação alheia. Tudo está relacionado com o corpo, tudo que está relacionado com o corpo se comunica comigo, com o ambiente. Lembra que eu falei? O nosso lobo temporal, ele sofre a ação do ambiente. Eu estou me expondo ao ambiente. O meu corpo se comunica comigo e com o ambiente. Eu me comunico com o ambiente através do meu corpo. E a tireoide, ela regula e é regulada pelo nosso lobo temporal. E aí ela vai nos expondo diante de nós mesmos e diante do outro. Não por acaso. E é justamente em cima da tireoide que a gente encontra o nosso quinto chakra, o chakra laríngeo ou Vishuddha chakra. Vishuddha chakra. Tema da nossa próxima aula. Um chakra maravilhoso que faz toda a diferença na nossa vida. Vamos lá?